Carla, como é que tá o termômetro em Brasília? Como é que tá sendo a repercussão do depoimento do Delgatti? Então, Sakamoto, para o lado dos bolsonaristas, né, e dos militares, é um depoimento que tem sido acompanhado com bastante atenção. Eu digo até para os militares, porque também eles foram aí, eles estão aí bem envolvidos, né, nessa fala hoje do Delgatti, inclusive em relação ao ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio, ao ex-general, né, Freire Gomes, dizendo que ele foi e recebeu, que ele foi recebido por essas pessoas no Ministério da Defesa, que teria feito diversas reuniões, enfim, e aí o que a gente tem o termômetro causou uma certa apreensão nesse entorno, né? Porque o desgaste, a gente já nem fala mais essa palavra, Sakamoto, porque o desgaste para as Forças Armadas ele já é tão grande que é só mais um capítulo desse desgaste. E aí, o que eu acho, o clima que eu senti aqui conversando com alguns foi uma certa apreensão. E aí eles têm no discurso aquela coisa, né, Sakamoto? Isso era uma questão da gestão passada, tanto no Ministério da Defesa quanto no Exército, né? Ainda não tem um posicionamento oficial do Ministério da Defesa a respeito disso, mas ontem, em entrevista aqui ao UOL, o ministro da Defesa, José Múcio, falou que já pediu para a Polícia Federal para que levantasse o nome de quem no Ministério recebeu o hacker e que quem recebeu o Delgatti, quem esteve reunido, será afastado. Isso foi um compromisso que o ministro Múcio fez ontem aqui com a gente. Ele disse, publicamente aqui, ele disse que ainda não tinha recebido esses nomes. Então, hoje o Ministério da Defesa está vendo esse depoimento sem falar nada. A mesma coisa o Exército. Acabaram de me mandar uma nota, eu estava pedindo posicionamento sobre isso, com a seguinte declaração: não vamos nos manifestar. E aí, conversando em off com alguns, eles tentam apontar justamente essas contradições na fala do Delgatti e tentar colocar, olha, se houve alguma falha, foi na gestão passada, digamos assim, né? Então, mas é um depoimento que, no mínimo, causou apreensão. Eu falei com algumas pessoas que conseguiram falar com o ex-ministro Paulo Sérgio, por exemplo, que está bem recluso desde que saiu do governo, e ele, assim como o Bolsonaro, disse, né, respondendo, falando que são mentirosas essas afirmações, também estuda, depois do fim da CPI, pedir fazer algum tipo de processo em relação ao Delgatti, dizendo que é mentira. Paulo Sérgio disse a algumas pessoas com quem eu conversei que ele, pessoalmente, nunca esteve com o Delgatti, mas confirmou que o hacker esteve no Ministério da Defesa pelo menos uma vez, e aí teria feito uma reunião com um técnico, e com esse técnico teria sido uma reunião rápida. Enfim, há uma série de respostas que o Ministério da Defesa ainda precisa dar, porque as acusações são sérias, são graves e precisam de esclarecimentos. Então não adianta, né? Mesmo que seja da gestão passada, é preciso que a gente consiga ter esses esclarecimentos e conseguir mostrar aí o que de fato que o hacker está trazendo hoje na CPI procede ou não procede, né, Saca? Na sua avaliação, em algum momento Bolsonaro pode receber ser preso de forma preventiva ou uma prisão seria mais possível só se ele for condenado? Bom, a Polícia Federal está trabalhando com a hipótese, de que existe uma organização criminosa voltada, a ataques a opositores. Eu estou lendo aqui um trecho do relatório da Polícia Federal que foi reproduzido pelo ministro Alexandre de Moraes em recente decisão sobre o caso das joias, né? Então, qual é o contexto? A Polícia Federal trabalha com a existência de uma organização criminosa, com essa hipótese, voltada a ataques virtuais a opositores, ataque às instituições e urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito, com ataques às vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias, e também de uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens. Essa é oficialmente a linha de investigação da Polícia Federal no inquérito conhecido como inquérito dos atos antidemocráticos, que está em curso no Supremo e sob a relatoria ali de Alexandre de Moraes. Neste inquérito e nas decisões que se tornaram públicas, já se cogita oficialmente da participação de Jair Bolsonaro
na possível prática desses crimes que estão ainda em investigação. Então, a gente já pode dizer que, independentemente do depoimento de hoje na CPI, ele já é uma figura, vamos dizer, de interesse da Polícia Federal nessa investigação. Uma prisão cautelar, ela se torna possível quando um eventual investigado ou acusado criminalmente trabalha para ameaçar testemunhas, para destruir provas, ou eventualmente apresenta ali um risco de fugir, né, e com isso impedir ali a aplicação da lei penal. Essas são as hipóteses previstas na lei que autorizam uma prisão antes de uma condenação definitiva, uma condição sobre a qual já não tenha mais nenhuma possibilidade de recurso. Caso o presidente Jair Bolsonaro se envolva em ameaça a testemunhas, em eventual adulteração de provas, toda essa história das joias, né, que ainda está em investigação, parece que torna possível uma prisão cautelar, porque você tem joias sendo vendidas, sendo recompradas, documentos sendo apresentados a cada momento, né? Então, sim, é possível que o presidente Jair Bolsonaro seja preso cautelarmente caso algum ato contra a investigação ou a aplicação da lei penal fiquem comprovados e sejam descobertos pela Polícia Federal. Como há muita influência de Bolsonaro, há um círculo grande de pessoas que também estão testemunhando, também estão depondo, qualquer tipo de pressão ou coação a essas pessoas pode dar espaço para uma eventual prisão provisória. O que é importante que se diga, é excepcional em nosso sistema e só pode ser usada nas estritas hipóteses legais. Bolsonaro continua sendo o grande prêmio da CPMI? Sim, e na verdade, Sakamoto, eu acho que o objeto principal, porque se a gente for olhar o centro da CPI é o quê, né? Discutir a invasão dos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro e buscar uma responsabilização em relação a isso. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vinha em 2022, durante o processo eleitoral, hoje, com o depoimento desse hacker, mostra um pouco do que foi, né, o trabalho de tentar descredibilizar o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, e que isso, a gente teve o ápice no 8 de janeiro. Então, eu acho que é quase que inevitável o Bolsonaro, a CPI caminhar para o Bolsonaro, né? Porque a origem dela é apurar um ato e a sua responsabilização. E a sua responsabilização está muito ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez esse questionamento do processo eleitoral de forma sistemática durante a campanha do ano passado, né? E aí mostra o depoimento de hoje, aí quando a senadora Elisiane coloca a gravidade, porque mostrava esse modus operandi de Bolsonaro usando instrumentos possíveis, né? Envolvendo o Ministério da Defesa, envolvendo militares, envolvendo todo... A gente lembra, né? O general Paulo Sérgio, ele ia ao TSE, enfim, tinha aquelas trocas de ofícios eternas com o Fachin, depois com Alexandre de Moraes, a relação até que melhorou um pouquinho, mas mesmo assim era uma relação, os militares muito expostos ali, né, realmente participando dessa novela do questionamento das urnas eletrônicas. Eu acho que é natural que a CPI caminhe para o nome de Bolsonaro, e aí também a gente tem o Major Cid, o Tenente-Coronel Mauro Cid, desculpa, não é Major, também todas as revelações dos patrimônios, e é um enredo que Bolsonaro é, com certeza, o personagem principal, o personagem central. Professora, por que a Polícia Federal vai tomar um novo depoimento? É normal, é comum, por conta de alguma imprecisão que eles tenham visto, os investigadores tenham visto no depoimento no Congresso? Ou isso é uma coisa fora do comum, voltar a fazer um depoimento só para bater informações que parecem não ter sido dadas com precisão? Bom, a Polícia Federal, durante o curso de uma investigação, ela pode sim retomar depoimentos, seja para aprofundar alguma linha de investigação que se revelou no curso do processo, seja para, claro, tentar sanar algum tipo de contradição que ficou evidente entre
depoimentos públicos de uma determinada pessoa, seja como investigado, seja como testemunha no curso de uma investigação. A gente não pode dizer que seja comum isso, mas tampouco é algo inédito. Faz parte do trabalho de investigação desvendar vários caminhos possíveis e, se necessário, sim, retomar depoimentos. O que parece acontecer nesse caso é tanto o aprofundamento de uma investigação com fatos que são agora revelados, como também explorar eventuais contradições para que, ao final de um determinado inquérito, a polícia possa, com base em provas que foram produzidas, sugerir algum tipo de ação penal e, eventualmente, identificar a materialidade de um crime e a sua autoria. Esse depoimento parece central não só para revelar ações do próprio Delgatti, mas também de vários envolvidos aí do seu entorno, conforme ele revelou hoje na CPI. Então, antes de passar até a palavra para a Carla, eu queria pegar e destrinchar com a senhora exatamente esse ponto, né? Essa parte da importância. Qual que é a importância desse depoimento? O Delgatti, ele falou coisas... É claro, tudo isso precisa ser checado, né? Precisa ser batido com evidências, mas ele falou que o presidente Jair Bolsonaro pediu, né? Reforçou que pediu para ele tentar demonstrar falhas, né, tentar invadir o sistema de votação eletrônica, sistema de totalização. Ele teria citado que Jair Bolsonaro também já teria hackeado, já teria conseguido o hackeamento das comunicações de Alexandre de Moraes e precisava de um laranja, e disse que ele poderia fazer tudo aquilo que Bolsonaro estava pedindo, porque caso fosse pego, né, fosse pego ao ajudar o Ministério da Defesa com aquele relatório, né, sobre urnas eletrônicas, o Bolsonaro daria um indulto a ele, como fez a Daniel Silveira. Como é que a senhora vê esse pacote? Olha, o depoimento ele é bombástico, né? Ele traz, de fato, informações que, se não são, vamos dizer assim, absolutamente surpreendentes, porque as investigações já indicavam algum tipo de envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas expõem, né, evidenciam uma possível relação direta, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro na encomenda aí de alguns atos criminosos. Então, esse depoimento ele é muito direto, né, e chega à figura de Jair Bolsonaro quando outros casos pareciam parar ali em apoiadores, em figuras muito próximas, mas sem uma grande clareza da participação ou de um eventual comando, orientação por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações sempre mostraram que o proveito desses eventuais crimes, desses atos, recaía sobre a figura do ex-presidente, mas a sua participação direta nunca tinha ficado tão evidente como nesse depoimento. Esse depoimento ele é uma prova, dentre várias outras, que são relacionadas no curso do inquérito. Então, ela também não tem, vamos dizer assim, um valor absoluto em si. Ela precisa ser corroborada com outras provas no curso dessa investigação para que essa linha, de fato, seja explorada depois pela polícia e pelo Ministério Público. Mas caso essas informações se confirmem, seja com troca de conversas, com documentos, com agendas de reunião, a gente tem, de fato, um envolvimento direto e muito evidente do ex-presidente em atos criminosos, e muitos deles que, vamos dizer, se deflagraram aí de maneira bastante disseminada no 8 de janeiro. Carla, como é que você está acompanhando isso? Isso é muito interessante, isso aí parece até um jogo de War, né? Para quem é mais antigo, assim, né? Tipo, tem 30 a mais, né? Você pega os objetivos do War, né? Tipo, conquistar tantos territórios, né? A América, a Oceania, não, eu não quero, eu preciso outro, isso aqui não adianta. Né? É uma disputa, é um tabuleiro extremamente complicado, né? Porque você empurra uma peça, surge outra e por aí vai, né? Para o presidente Lula é pior do que jogar o War até o final.
Não, total, é xadrez, é war, é sinuca, é pôquer, eu acho que dá para juntar todos esses jogos de tão complexa que é essa operação, Sakamoto. Uma coisa é, assim, eu conversei com alguns auxiliares do presidente Lula e há a intenção de que isso seja resolvido até antes dele viajar para a África no domingo, então, ou seja, entre hoje, amanhã e sábado. A gente até deu uma nota mais cedo. Ontem, Lula, fora da agenda de ambos, foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, e a conversa principal é em relação a esse tabuleiro e a esse xadrez. Que a entrada do PP e do Republicanos está selada, isso eu acho que a gente não tem mais dúvida. Mas é como você falou, essas peças, por exemplo, o pessoal do Márcio França, o pessoal do Wellington Dias, que são esses dois alvos do momento, eles estão tentando no entorno ali negar qualquer tipo de definição, de pressão, não estão ali, estão evitando mostrar qualquer tipo de abatimento ou sinal de despedida, mas o fato é que essas pastas estão aí na mesa de negociação. Agora, Lula e Lira, o que eles conversaram? Esses ajustes. Aí a gente vê o Ciro Nogueira, ele falando de punição ao deputado Fufuca, que está prestes a assumir o ministério, é um outro ponto importante para se colocar aí, porque o Ciro Nogueira vinha dizendo, ele disse para a gente recentemente em entrevista que caso o partido entrasse, não seria o partido, né? Seria uma questão pessoal que o partido ia conseguir, ia ser uma questão da cota do presidente, mas que o partido ia continuar sendo oposição, não iria integrar a base. Agora, fica difícil esse xadrez para o governo, porque você vai dar um ministério importante, seja o Ministério do Desenvolvimento, seja o Ministério de Portos e Aeroportos, seja uma outra pasta que pode acabar chegando aí também, antigamente lembrando que o esporte estava também nessa conta. Enfim, nesse xadrez você vai entregar uma pasta para um partido começar a compor a sua base aliada, já com o presidente da sigla, que é um cacique, dizendo que vai causar problema, é aquela frase que a gente brinca aqui em Brasília que recorrentemente acontece, o preço está subindo. Quanto mais Lula demora para a definição, o Centrão pressiona, reclama da demora, e esses caciques políticos dificultam o fechamento desse acordo, na minha avaliação, para tentar fazer o preço do apoio subir, o Sakamoto. Tem aí também a Caixa Econômica Federal, que deve ir para o PP, enfim, que tá no jogo, o comando da Caixa Econômica Federal. E aí a gente está a gente está aqui, a reportagem sofre, porque a gente fica apurando, e agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. A expectativa no Palácio do Planalto hoje, que é um dia de muitas reuniões, é que está para sair a qualquer momento esse anúncio. A gente aguarda para ver que caminho essa base aliada do governo vai tomar, né? Para fazer a comparação que você falou do poker, né? Então a cada rodada, quanto mais se espera, mais sobe o pote, a quantidade de grana envolvida, né? Cargos, o peso, né, da mudança. Qual